3, 2, 1. Hello, everyone. Welcome to Papo de Teacher number 50. Which number is this? It's number 58. Papo de Teacher number... No, 59. We are starting 59. Papo de Teacher number 59. Esse é o Papo de Teacher número 59. Eu sou a Teacher Fabi Montanari. Eu te ensino a falar inglês no trabalho para você se comunicar melhor e ganhar destaque na sua carreira profissional. Hoje a gente vai falar sobre estratégias para melhorar o seu business English. Muito aluno me pergunta: Hi, Dai, how are you? Great student. She's a great student. É verdade. Antes de começar, deixa eu falar os hellos aqui. And I would like to check if you can hear me. Is the audio okay? O áudio tá ok? Porque já aconteceu de eu falar sozinha e depois a pessoa fala assim, teacher, não tô te ouvindo. Então coloca aqui que o áudio tá ok, please. Eu sempre gosto de ouvir isso, tanto quem estiver no YouTube quanto quem estiver no Instagram. E aí a gente vai continuar, tá bom? Então vamos lá. Áudio ok. Thank you, Raul. A questão é essa daqui. Muito aluno fala assim, teacher, como que eu faço para melhorar, né? Fora da aula, como eu faço? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal, peraí. Eu preciso colocar, porque entra ligação aqui, né? Já aconteceu isso. Pronto, voltou, né? Voltou aqui agora. Eu preciso colocar o do Not Disturb, senão entra ligação aqui, atrapalha toda a live. Teacher, como que eu faço para melhorar o meu inglês? Existem várias coisas e tem algumas que eu gosto de sugerir para os alunos. Para quem está chegando aqui agora, bastante gente entrou aqui no Instagram, presta atenção, se você não está inscrito ainda no link que está na bio, que é a Semana do Inglês para o Trabalho, se inscreve lá, participa. A semana que vem começam as aulas e a gente tem algumas atividades para os alunos participantes, então corre lá e se inscreve, alright? E quem não está inscrito no nosso canal ainda, a gente está preparando várias coisas, se inscreve no nosso canal também. Vamos começar então com as estratégias que eu gosto de falar para o aluno. A primeira delas, eu acho que ela é simples, eu já falei aqui em uma dessas lives que eu fiz esses dias. É colocar todos os seus devices em English. Devices. O que é device? Os seus equipamentos eletrônicos. O seu celular está em português ou está em inglês a configuração? Vira para inglês agora. Vira para inglês now. Coloca isso em inglês. O seu Waze está configurado em português ou em inglês? Coloque em English now. Conversa com o bonequinho em English. Né? Com a voz lá do Waze. Isso é muito legal. Você se acostumando a ouvir inglês nesse ambiente, para você não limitar o inglês somente à sala de aula, às suas aulas que você tem. Seguramente o número de contatos o número de horas que você tem de contato com o inglês em aula é muito menor do que a sua vida. Né? Então você passa muito mais horas fazendo outras coisas do que estudando inglês. Se você trouxer o inglês para o seu dia a dia, isso ajuda demais, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu falo. Agora, falando tecnicamente de business English, o que eu gosto de falar para os alunos? Encourage I like to encourage them to read business publications. Então, o que são business publications? Economist, The Economist, Forbes, The Wall Street Journal, BBC. Tem o site da BBC, inclusive, que é o BBC Learning English. Você pode procurar. Então, são várias páginas com publicações diárias desses assuntos de business. E aí você vai ler lá uma notinha. Sai uma palavra que você não conhece. Você vai lá e busca sinônimos para aquela palavra. Busca outros significados para essa palavra. Isso é muito legal. Então, você 5 ou 10 minutinhos ali que você lê uma nota, mas se você ler com a intenção de aprender, não só ler ali fazendo scrolling na tela, tá? O scrolling é ficar passando ali a tela. É você ler com a intenção de aprender. Então, você precisa estar sentado. Existe até a postura de estudante, tá? Deitado no sofá. E isso, né, já li algumas coisas a respeito disso, principalmente foi muito discutido durante o tempo da pandemia com as crianças e os adolescentes fazendo aula online, que tinha aluno que fazia aula deitada. Eu nunca tive esse problema, ainda bem. Os nossos alunos, para mim, pelo menos, não tivemos esse problema, mas assim, vários amigos professores compartilhavam, o aluno conecta deitado, poxa, né, tá difícil. Então, por quê? Existe a postura de aprender. Inclusive, é uma discussão até um pouco mais filosófica, mas o que é um aluno, o que é um estudante? O aluno ele tem uma postura mais passiva. Isso é uma discussão que a gente teve até com os professores em alguns
teachers meetings que a gente participa. Então, o aluno, ele tem uma... Ainda que a gente use aluno muitas vezes, eu mesma use aluno, mas o que a gente entende, né? Se a gente for lá se aprofundar nessa questão semântica, o aluno, ele tem uma postura mais passiva. Ele fica ali esperando receber informação e como se só receber informação fosse fazer ele se desenvolver. O estudante, ele tem uma postura, uma consideração mais ativa. Então, ele busca meios de colocar aquilo em prática. Então, ele usa a base do conhecimento que ele está recebendo para buscar um caminho, como a água buscando um caminho para passar. A água sempre vai buscar um curso. Se você interromper aqui, ela vai buscar uma outra saída. Então, o estudante, ele tem uma postura nesse sentido, mais ativa, de buscar saídas. Então, quando a gente fala de estudante, o estudante de inglês, e principalmente estudante de Business English, a gente está falando de pessoas que precisam desenvolver a habilidade de se comunicar. E a habilidade de se comunicar, ela é ativa. Claro que isso não chega de uma maneira ativa assim, do nada. São práticas, é o direcionamento, é o momento que a gente começa, o aluno ele começa com um universo mais limitado de capacidade de falar as coisas e ele vai ampliando isso. Agora, se você pega uma business publication, se você é desenvolvedor de software, você deve ter alguma publicação que fala sobre a sua área em inglês. Então, sente para ler este texto com a intenção de aprender, não somente de ler. Quando a gente coloca essa intenção, fica mais fácil. Mapeia ali quais são as palavras que você não conhece e vai criando uma ficha de estudos. Você já pensou nisso? Uma ficha de estudos? Abre um arquivo de Excel e você direciona, pode ser no Excel, porque depois acho que é mais fácil de você planilhar isso daí, né? Então, abre uma planilha como se fosse uma ficha de estudos. Cada aba ali, né, cada sheet, cada planilha, ela pode ser usada para fazer o resumo de um texto, de um artigo. Se proponha a fazer o resumo de 60 artigos nos próximos 60 dias. O quanto que você vai ter evoluído. Então, é você mapear o vocabulário novo, identificar sinônimos, identificar pronúncia e verificar se você consegue fazer um resumo. E compara o file 1, pode ser o arquivo 1, com o seu file 60. Entende? Faça isso com intenção. Isso é muito legal. Business-related videos. Você assiste alguma coisa relacionada à sua área em inglês? Ou você ainda está limitado? Não, teacher, eu não assisto nada porque meu inglês não é bom para isso. Então, eu ouço muitos alunos falando, teacher, quando que eu devo assistir inglês? Desde já. Desde já. Se não for somente business-related videos, isso é muito legal para business. Mas fala, teacher, sei lá, eu ainda não descobri na minha área nada muito legal sobre isso. Tem canais no YouTube. Hoje, gente não tem desculpa. Tem profissionais no YouTube de todas as áreas. Eu falo, tem tutorial no YouTube para absolutamente tudo que você quiser na vida. Se eu quiser aprender a fazer crochê, eu tenho certeza que eu vou achar bons tutoriais dentro da internet para aprender a fazer crochê. Nunca fiz na vida. Entende? Então, a gente vai ter tutorial ali dentro para tudo. Hoje a gente tem a possibilidade de legenda. E aí eu quero falar sobre isso especificamente. Me responde aqui, vocês usam legenda quando vocês assistem filme em inglês ou não usam? E se você usa legenda? Está travando. Sorry, mas... Peraí. Fer, voltou agora? Eu troquei a rede aqui. Vamos ver se melhorou. I'm sorry, people, for this. Só para retomar aqui, caso vocês tenham perdido, a questão de legenda. Então, assistir vídeos em inglês, se for business-related videos, se for esse tipo de assunto, se você já tem um canal legal sobre isso, ou, você fala, teacher, na minha área eu faço mais por questão profissional, eu gosto de assistir outras coisas. Busca um equivalente ao que você gosta de assistir e nem gosta. Entendeu? Então, a gente vai achando isso daí. Assim, as redes sociais sugerem muita coisa, né? Então, eu gosto muito de ler. Acompanhar páginas de Instagram, por exemplo, que não são do Brasil, são nativos de inglês, com muitas coisas legais.
Então, faça isso também, faça essa busca. Mas agora, quando a gente vai assistir filme e vídeo, o que eu gosto de orientar o aluno? O aluno fala assim, não, teacher, eu já assisto o filme em inglês com legenda em português, né? E aí eu vou te falar uma coisa, que é um pouco contra-intuitivo, mas eu acho que faz uma diferença danada. E não é confortável, mas eu acho que faz diferença. E vocês vão de concordar comigo. Quando você está assistindo filme em inglês com legenda em português, é muito melhor, claro, do que assistir filme dublado. Ok. Isso daqui a gente tem em comum. Não assistam filme dublado. Vão assistir o filme na língua nativa, né, no inglês. Se for um filme americano ou britânico. Quando você assiste com legenda, você não está treinando o listening no seu potencial máximo. Por quê? A leitura acontece antes da decodificação da mensagem escutada. Então, quando você entende o filme com legenda, você está entendendo a tradução da legenda. Você não está entendendo o que eles estão falando em inglês. Entende? Você vai destacar ali uma palavra ou outra, claro, mas você não está, de fato, desenvolvendo o seu inglês. E isso tende a te deixar num limbo de falta de percepção de resultado, de falta de percepção de avanço. Assistir um filme em inglês, com legenda em inglês ou sem legenda, é desconfortável. Você sentou lá depois de um dia de trabalho, você quer assistir um filme, você não quer de fato. Esse momento, pra gente, pro nosso cérebro, esse calor, gente, tá me matando. Eu não sei se vocês estão, mas tá essa onda de calor aqui, tá? Tá bem difícil hoje, meu nariz começou a coçar demais. Quando a gente assiste filme com legenda em inglês, o nosso cérebro vai precisar buscar conexões novas que a gente não precisa ou não é demandado ao ponto de nos cansar quando a gente está fazendo leitura em português. Então, por mais confortável que seja e que assistir um filme com legenda em português seja melhor do que assistir um filme dublado, ainda assim não é melhor do que você assistir um filme com legenda em inglês ou sem legenda. Então, qual que seria um processo ideal para você que está começando no inglês assistir filme? Inglês com legenda em português, se você tiver um nível, uma compreensão com legenda em inglês, já melhora. É isso que eu vou chegar nesse ponto, a Débora. A Débora colocou aqui, com legenda em inglês, melhora. Mas ainda assim você está apoiado na leitura. Você não está 100% apoiado no auditivo. Então, quando que a gente de fato destrava? Quando a gente assiste o filme sem legenda e sem nada em inglês. Mas isso não significa que você vai dispensar com a intenção de aprender, quando a gente precisa, quando a gente vai assistir um filme com a intenção de aprender algo, não significa que até hoje eu não pare o filme, tô lá assistindo o filme, final de semana, lazer total com a família. Se eu ouvir uma expressão que eu não entendi, eu pauso, volto, legenda em inglês, ouço de novo, lendo a legenda para eu poder, de fato, pegar a expressão que foi falada ali. Então, eu faço esse processo de ir e voltar, né? Então, isso é muito gostoso. Se você tiver alguém que fala inglês dentro da sua casa, fica até mais fácil, né? Assim, no meu caso, meu marido fala inglês também. Então, quando a gente está assistindo algum filme, o que ele falou ali? Eu não entendi. E por mais que seja teacher, tá? Não significa que eu entenda 100% de todas as expressões. Tem expressões que a gente não entende, a gente não conhece, pode ser uma gíria local. Isso acontece em português. Dependendo da região de onde você é, se for para uma região diferente, vão acontecer usos de palavras que talvez você nunca tenha ouvido e que não façam parte do seu vocabulário ativo. Então, desconhecer expressões é absolutamente normal. Você precisa entender o contexto geral, você precisa entender mais ou menos o que está acontecendo. E aí você quer pegar a intenção de ir naquele nível de detalhe de palavras, aí você põe a legenda em inglês. Mas não se habitue somente a fazer isso com legenda em inglês, né? A Débora colocou aqui, na minha casa sou eu a única que fala. É uma limitação, é uma questão assim, mas enfim, quando você tiver oportunidade, busque fazer isso, tá? Por exemplo, para quem tem criança, aqui o assunto é business English, né? Mas a gente tá abrindo um parênteses aqui. Dá tempo. A Ceissa colocou, tem 40 anos e quero aprender inglês. Será que ainda dá tempo? Dá, eu vou te explicar. Continua aqui comigo, a gente vai chegar nesse ponto.
Eu tenho crianças, os meus filhos, eles não falam 100% do tempo inglês, mas eles entendem. E aí eu coloco filme em inglês para eles. Às vezes eles pedem para assistir algum filminho, alguma coisa, eles pedem para assistir em português. Mas o fato de eu já ter forçado tanto, eles não sentem mais o fato de o filme estar em inglês. Às vezes eu ponho legenda em português. Mas à medida que já é algum filme, alguma coisa que eles já assistiram, eu vou tirando. E eles vão compreendendo. Não queiram aprender inglês da noite para o dia. Eu sei que isso é convidativo, né? Nossa, tem uma fórmula mágica para isso? Não, não tem, não tem, não tem. Senão todo mundo falaria inglês. Todo mundo já passou por alguma fórmula mágica na vida, né? Mas independente da idade, a gente consegue aprender perfeitamente. Não significa também que você vai passar 10 anos estudando inglês para você ter algum nível de comunicação. Não. Pela estimativa aqui que a gente tem dos alunos, os alunos que começam do zero, que nunca estudaram inglês, vão chegar no nível de independência entre 12 a 18 meses. Os alunos que já têm algum nível de fluência, a gente tem resultado a partir de 2, 3 meses, pelos alunos que eu acompanho. O que significa algum nível? Teacher, eu já conheço bastante coisa, uso no meu trabalho, mas eu ainda travo muito na hora de falar, eu não tenho segurança para falar. Então, isso daí são pequenos ajustes que a gente precisa fazer. Eu vou dividir essas estratégias com vocês nas aulas da semana que vem. Vocês vão ver isso daí de uma maneira mais estruturada, que é mais um bate-papo. Nas aulas, vocês vão ver isso de uma maneira mais estruturada, para que justamente vocês entendam, nossa, eu sempre faço isso. Então, aí você percebe que se você sempre faz aquilo, é por isso que você nunca avança. Você está sempre naquele limbo. E não te deixa perceber que você está melhorando. Quando a gente tira essa cortina, essa venda dos olhos, né, limpa os olhos ali, limpa a lente do óculos, você vê, aí você começa de fato a entender onde que precisa ser ajustado. E se você não consegue ver sozinho, é aí que entra a presença de um tutor, né, que é um dos assuntos aqui, inclusive, né, para melhorar seu business English skills, ter um tutor que fale assim, vamos fazer assim. Eu tenho feito um trabalho muito legal com um aluno que está fazendo aula individual, um arquiteto, e aí eu coloco as situações para ele em inglês. Se você tiver que apresentar um projeto para o seu cliente em inglês, como que você faz? E eu vou provocando ele dentro. Eu não entendo nada de arquitetura. Não tenho nenhuma formação em arquitetura, mas estou até aprendendo alguns termos. Mas a gente vai direcionando o aluno para aquilo que importa naquele momento para ele. Ele fala, nossa, já fiz curso de inglês várias vezes, mas eu nunca fui direcionado dessa maneira. Então eu sempre achei que meu inglês era pior do que você estava me mostrando que ele é. Eu falei, não, seu inglês já está muito bom, só estava ali sujo. A gente está limpando ali o terreno e está se mostrando ali algo mais resistente do que parecia, tá? Então, assistir vídeos em inglês é legal e cuidado com a legenda. Não criem esse hábito permanente, né? Se você mora num lugar que só você fala inglês, aí você tem que assistir com legenda em português para que todo mundo possa entender. Crie momentos de você assistir uma série no seu celular ou no seu computador, fora, como objetivo de estudos, não só de lazer sentada na sala. Você crie como objetivo de estudos no seu computador, no seu quarto, no escritório, enfim, em algum momento que você possa, de fato, praticar isso daí. E começa a mudar para a legenda em inglês, tá? Outra coisa que eu gosto de falar para os alunos é criar o hábito de escrever. Na hora que a gente aprende a escrever, a gente percebe o que a gente não sabe. Quando você tem que escrever alguma coisa e reler aquilo, aí você percebe que você escreveu mal. E já aconteceu isso várias vezes comigo, né? Ainda mais fazendo vídeos para a internet com uma frequência mais alta agora, vocês devem me acompanhar. Já aconteceu momentos de eu escrever uma legenda para um vídeo lá, a gente chama de headline, né? A headline para algum vídeo, depois eu falo, o que eu quis dizer com essa headline? Eu falei, nossa, aí eu tenho que assistir. Então, mas enfim, criem este hábito de praticar a escrita. Isso melhora demais. Teacher, mas em que momentos que eu vou praticar a escrita se eu não preciso escrever e-mail em inglês? Cria esse momento. Você escreveu um e-mail hoje, ainda que não tenha sido em inglês. E se você tivesse que fazer esse e-mail em inglês, você saberia fazer esse e-mail em inglês? Que tal você praticar? Mesmo que você não mande para ninguém. Como que você falaria? Quais seriam as melhores frases para você colocar ali? Entende? Então, vai criando essas situações. Já falei aqui também mais de uma vez. Quando eu era estudante, eu não tinha com quem conversar. Eu fui a primeira pessoa na minha família a falar inglês. Então, dentro da minha casa não tinha ninguém. Eu, sei lá, aprendi inglês nos anos 90. Eu sou a filha mais velha, meu irmão estava estudando inglês, mas ele tinha nível mais básico que eu. Meu pai e minha mãe não falavam inglês.
Minha avó também morava junto com a gente, tadinha, falava nada de inglês. Tinha o cachorro e papagaio. Então a gente, ali ninguém falava inglês, eu tinha que criar oportunidades. Eu falava na minha cabeça, eu repassava a minha rotina em inglês. Se eu tivesse que contar a minha rotina para alguém, como que eu falaria essa rotina? E aí começava a perceber que tinha coisas que eu já sabia, tinha coisas que eu não sabia ainda. E isso foi se tornando uma prática diária de contar em inglês, né, as coisas. Então, isso é muito legal. Outra coisa, e acho que isso aqui está em linha até com a reunião de ontem, com a live de ontem, Roleplay Business Scenarios. Faça encenação de business scenarios. Você vai entrar numa reunião. Aquilo que eu falei de se preparar antecipadamente para uma reunião, que é uma preparação maior significa um resultado melhor, se prepara nesse sentido também. Eu vou falar tal coisa. Se fulano me responder A, como que eu continuo a conversa? Se fulano me responder B, como eu continuo a conversa? Você sabe seguir esses caminhos em inglês? Então, quais são as possibilidades de resposta para o que eu vou colocar? É um baita de um trabalho essa preparação, principalmente se você não tem o hábito de fazer isso. Depois vai se tornando mais fácil. Então, busque fazer estes pontos dessa maneira. Não tenham preguiça de over-prepare, tá? É trabalhoso? Mas não tenham preguiça de fazer isso. Isso é possível, está ao alcance de qualquer um, tá? Se você tiver oportunidade de participar de eventos em inglês, hoje com o mundo online, às vezes tem palestras que acontecem em inglês. Tem essas fin classes, tem masterclass, que a gente tem acesso, a gente consegue comprar aqui e assistir in English. Busca ampliar seu network através disso daí, se você não tem possibilidade de fazer um network real em English. Teacher, eu não tenho condições de fazer um intercâmbio agora, de viajar para fora, mas hoje a gente tem acesso online com essas coisas. E aí você vai conversar com pessoas de outros lugares do mundo, essas oportunidades existem. Você tem que sentar e garimpar de acordo com o seu objetivo profissional. Isso é muito legal. Tem quantas, às vezes, especializações que você pode fazer? Tem até gratuitos. Tem especializações gratuitas. Fora. Às vezes Google oferece. Outro dia eu estava vendo, até salvei aqui. Se alguém tiver interesse, eu vou ter que buscar aqui nos meus salvos, nos meus posts salvos. Salvei para compartilhar com os alunos. Eu não lembro qual faculdade dos Estados Unidos que estava oferecendo alguns cursos. Era tipo palestra gratuitas sobre alguns determinados temas. Vai que tem algum tema que te interessa. E sendo gratuito, teacher, eu ainda não entendo inglês, mas é gratuito. Se joga. Se inscreve. Né? E aí você vai conseguir sentir o quanto que de fato você aprendeu, o quanto você não aprendeu. Às vezes são uma palestra de 2, 3 horas. Poxa, né? Corre atrás. Então, isso é muito legal. E ter um tutor. Eu sempre gosto disso. Tem muitos alunos que perguntam, você faz aula particular? Você dá aula particular? Sim, tem eu e toda a equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe já de, sei lá, mais de 10, 15 professores, eu acho, trabalhando. A gente trabalha dentro da mesma metodologia, a gente tem a mesma visão com relação ao que é ajudar o aluno a falar inglês no trabalho. Então, a gente se divide nessa questão de acompanhar, porque você tem uma pessoa olhando por você, naquela very special need, naquela necessidade bem especial. Então, vai ter alguém acompanhando. Claro, a gente tem um programa online, eu faço as aulas de conversação com os alunos, e eu me aproximo bastante dos alunos nesse momento, mas também tem aluno que fala assim, teacher, eu gostaria também de complementar com aulas particulares. E a gente consegue fazer um misto do programa de imersão online junto com as aulas particulares, e isso que é muito legal. Isso dá um resultado, ajuda. Eu gosto, principalmente os alunos que estão chegando para mim, para a gente agora, eu falo para mim, mas é para Countdown, os alunos que estão chegando são alunos que, graças a Deus, não estão procurando nenhuma fórmula mágica no sentido assim, nossa, eu quero aprender inglês dormindo, eu quero aprender uma técnica nova. Você viu a nova técnica de neurolinguística que ensina inglês de tal maneira? A grande maioria, vocês não têm noção da quantidade de anúncio que aparece para mim de cursos e professores e métodos de inglês diferentes. Vocês não têm noção. Se para vocês que estão aqui provavelmente já aparece muita coisa, porque o algoritmo vai pegar tudo, pensa para quem, eu também como professora, a quantidade de anúncio que aparece. E às vezes até mando para os professores, gente, olha isso, que milagroso, né? Então tem essa questão
que os alunos, às vezes, estão buscando uma coisa milagrosa. Por que tem gente que oferece essas coisas assim? Porque tem gente que está a fim de pagar para ver. Mas o que de fato resolve? O que a gente vem aplicando já. Eu sempre acredito que o básico bem feito, com consistência, dá resultado melhor do que qualquer fórmula mágica. Da mesma maneira que dieta milagrosa, para você chegar com o corpo do verão, ela tem um efeito muito breve. O que resolve mesmo? Você mudar seu estilo de vida para fins de saúde, né? Para todas essas coisas. Então, o que de fato resolve? Você mudar o seu estilo de vida. Ficar, sei lá, fazendo algo muito drástico, ele tem um efeito curto, né? E tem um alcance bastante limitado no seu processo de aprendizagem. O que faz a base ficar bem robusta mesmo? É o fato de você conseguir criar boas fundações. E aí, até para vocês entenderem, uma informação essa, nem estava preparada aqui, tem muita gente também que procura a gente, teacher, eu preciso fazer um certificado, eu preciso fazer uma prova internacional, meu trabalho está exigindo, eu quero preparatório, a gente faz esses preparatórios também. Então, a gente preparou, desde sempre, a gente prepara alunos para os exames de Cambridge. Então, são certificados, né? Tem o IELTS, tem o First Certificate, que é uma linha mais acadêmica, às vezes tem advogado que precisa. Então, a gente tem essas linhas de preparatório para alunos para prestarem os certificados. E aí tem uma pergunta muito interessante, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Vocês conhecem o TOEFL, vocês conhecem os certificados de Cambridge. Qual que é a diferença do TOEFL do certificado? O TOEFL ele é uma prova, ele é uma fotografia do inglês no seu momento. Por isso que o TOEFL ele tem uma estrutura um pouco mais simples e ele tem validade de somente 2 anos, porque o seu inglês em 2 anos pode mudar bastante. Então, ele é uma fotografia daquele momento. E o que é um certificado? E por que um certificado de Cambridge, por exemplo, tem validade permanente? Uma vez que você tirou, ele é seu. Ele tem validade lifetime. Então, ele vale para o resto da sua vida. Por que isso? Porque o certificado ele tem um nível de análise mais aprofundado, ele é mais difícil a execução, né? O preparo, a prova em si, ela é mais extensa, é tudo isso. Mas por quê? Porque ele vai avaliar em profundidade o seu conhecimento, não somente de uma maneira fotográfica mais superficial, que são as provas de inglês. Então, essa é uma diferença bem interessante para o aluno quando precisa fazer. Claro que às vezes o aluno precisa, teacher, eu preciso do TOEFL, a minha empresa exige o TOEFL. Ok, né? Mas, enfim, se você quiser investir a longo prazo, pense num certificado, tá? Então, gente, o que eu tinha para colocar aqui, eu acho que eu coloquei tudo. Deixa eu até verificar aqui minha colinha. Coloquei tudo. Tá tudo coberto aqui dos pontos que eu tinha listado para falar com vocês. Não sei se ficou claro. Agora, se vocês têm dúvida, eu vou começar a responder. Aqui no Instagram entraram algumas perguntas. No YouTube também. Deixa eu ler aqui para responder para vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui que algumas coisas passaram, eu não consegui ler na hora. A Débora colocou aqui, eu quando estou cansada por conta do dia, eu assisto inglês com legenda em inglês. No final de semana eu tiro para descansar. Eu tiro a legenda e vejo em inglês sem legenda. Legal. Quanto que você tem conseguido absorver disso daí? Isso é muito bacana, né? Não espere também, não tem aquela autocobrança de você entender 100%. Mas isso, quando eu falo da intenção, a gente tem que estar presente naquele momento. O inglês, às vezes, se você tem o hábito de ligar a televisão para fazer alguma outra coisa e ficar lá ouvindo o barulho da televisão, quando se trata do inglês, fica difícil de você absorver mais, tanta coisa, dependendo do nível que você está. Ainda assim, eventualmente, eu não tenho esse hábito, mas às vezes ele fica ligado na Bloomberg, sei lá, porque acho que meus filhos, quando eles saem do PS4, a televisão vai para o Bloomberg, ali eu fico ouvindo. E hoje, para mim, é mais tranquilo, mas claro, muitos anos atrás, não era tão fácil. Para eu ouvir inglês, eu tinha que estar concentrada naquilo que eu estava ouvindo. Então, para você é natural. Nossa, teacher, se eu deixar a televisão ligada e estiver passando noticiário, eu entendo. Eu posso estar fazendo outra coisa, estar lavando louça e eu vou entender o que está sendo falado. E por que inglês não? Porque inglês não é sua língua nativa. Não se cobrem nesse sentido. Eu faço um trabalho
eventualmente, de intérprete para uma empresa irlandesa. Eles têm contrato com empresas brasileiras, né? Então, às vezes, eles, dependendo de quem vai atender a reunião daqui do Brasil, não fala inglês, então o responsável por lá me aciona para eu participar dessas reuniões. Vocês não têm noção do quanto que eu fico cansada. Parece que eu fiz um treino intenso de musculação, fui pro CrossFit. Fico cansada mesmo. E fiquei sentada aqui, ó, no computador. Mas esse trabalho de mudar, respeitem isso, esse trabalho de mudar de língua para lá e para cá é cansativo. Exige uma energia, a gente gasta uma energia, nosso corpo precisa de uma energia que às vezes a gente não leva em consideração, acha que só fala um pouquinho de inglês. Isso é cansativo. Não usem também isso como desculpa para falar assim, nossa, morri. Mas entendam que existe um gasto de energia. Até conversei algumas semanas atrás com uma aluna, ela é brasileira, morando no Canadá, trabalhando em inglês e em francês. Então ela está adquirindo as duas línguas. E ela fala, teacher, às vezes eu entro para falar na reunião em francês e os caras estão conversando em inglês. E às vezes eu entro para falar em francês e os caras estão conversando em inglês. E ela falou, nossa, teacher, no final de semana eu tô quase pedindo para assistir filme dublado em português aqui em casa, porque é muito difícil. Eu falei, te entendo. E ela tem um nível de exigência, de autocobrança muito alta, advogada, né? E falou, calma, vai devagar, você tá indo bem. Mas eu não consigo, assim, responder tão rápido quanto eu gostaria. Ainda não. Mas continue trabalhando nisso, que você vai melhorar, tá? Então, isso é muito importante de ser levado em consideração. Agora, vamos lá. Deixa eu ver se veio mais alguma aqui no Instagram e a gente vai pro YouTube. Não, aqui não vem mais. Se tiver mais alguma pergunta, vocês façam aqui agora, tá? No Instagram, o Raul colocou aqui com legenda, sem ficar mais ou menos, é normal isso, natural. Uma dica para quando você quer começar a tirar legenda, faça isso com algum seriado, algum filme que você já assistiu, que você já conhece a história. Então, se você nunca assistiu o filme ou o episódio lá da série, coloca em inglês com legenda em português. Quando você está com a intenção de ampliar seu vocabulário, assiste pela segunda vez sem legenda. Nada. E aí tenta ouvir, porque você já sabe a história. Aí você tenta ficar focado no vocabulário. E aí, eventualmente, você assiste uma terceira vez com a legenda em inglês, ou alguns pontos com legenda em inglês, porque aí você vai lendo e vai melhorando. Isso, quando você faz isso uma vez, você não vai ver efeito nenhum. Você vai ficar cansado. Encher o saco quando você assistir de novo esse episódio. Pega um filme ou um seriado que você goste bastante. Isso ajuda. Quando você faz isso uma vez, você não vai ver muito resultado de uma vez. Você vai fazer isso a segunda vez, você não vai ver muito resultado. Vai fazer isso a terceira vez, também não vai. É a mesma coisa, você fez dieta por um dia. Você acha que você, sei lá, você comeu errado a vida inteira, fez dieta por um dia. Você vai voltar para casa, treinou. Se alimentou direitinho, treinou, se olhou no espelho e falou, não mudou nada. Mas faz isso com constância. Faz isso por alguns meses, faz isso por um ano. Então, é exatamente isso que acontece com o seu inglês. Você vai fazer isso hoje com a intenção de melhorar o vocabulário. Vai fazer isso amanhã. Quando você perceber, de fato, você mudou totalmente o seu inglês. Como que a gente pode fazer isso mais rápido? É aquela questão do tutor. Você tem alguém ali que está olhando pelas suas necessidades e apontando, ó, faz aqui, ó, ajusta assim, aperta um pouquinho mais esse parafuso. Isso ajuda demais. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com essa modalidade também. Porque eu sei que isso dá um resultado para os alunos muito mais rápido. Porque eu falo, ninguém acorda de manhã e diz, nossa, eu estou morrendo de vontade de estudar inglês. Eu não vejo a hora de sair de férias para estudar inglês. Não, você quer sair de férias para você viajar, para qualquer coisa. Mas eu sei que o inglês faz parte. E não falar inglês é uma limitação na sua carreira, no seu desenvolvimento. Então, você precisa, de fato, insistir da maneira correta. Tá? E com essa intenção que eu falei ao longo dessa live inteira. Eu cobri todos os pontos com vocês? Vocês ficaram com alguma dúvida? Any questions? Do you have any questions? Uma última coisa aqui agora, ó, deixa eu falar uma coisa legal para vocês. Primeiro, para quem entrou aqui depois do comecinho da live e não está inscrito ainda, semana que vem tem as aulas da semana do Inglês para o Trabalho. Se inscrevam, gratuito. Eu vou falar sobre os principais erros que bloqueiam os alunos de aprender inglês de fato, que faz o aluno ficar naquele limbo que, né, não ata nem desata. Vou mostrar estratégias de uma maneira mais estruturada, tá? Os pilares que eu uso dentro do método, as possibilidades que você tem
para seguir, um plano de estudos para você poder aplicar, as possibilidades que você tem, eventualmente, para você estudar com a gente, porque eu vou abrir algumas vagas para a semana que vem, para esse acompanhamento individual. Então, tudo isso é muito legal para vocês participarem. Mais algumas coisas que eu coloco ali no grupo de WhatsApp. Então, se não está inscrito ainda, vai lá e se inscreve. Segundo ponto. Vocês viram que eu perguntei para vocês? Do you have any further questions? Eu não perguntei, do you have any doubts? Como que você pergunta em inglês? Alguma dúvida? I have a doubt. Ou tipo, eu tenho uma dúvida. I have a doubt. Never say that. Nunca digam isso. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Risquem doubt do vocabulário de vocês. Mentira. Tem o uso de doubt, tá? Existe, e é doubt. A escrita é D-O-U-B-T. Mas a gente não pronuncia o B. A gente fala doubt. Não doubt. Doubt. Mas doubt é duvidar, no sentido de não acreditar. Eu aprendi isso com um tutor de professores. Todo mundo fala, I have a doubt. Às vezes até professores de inglês falam, do you have any doubts, students? Mas não, esse professor, ele era inglês mesmo, né, de nacionalidade britânica. E um dia ele falou, gente, eu trabalhando com um professor de inglês do Brasil, eu tinha uma coisa tão estranha. Agora eu entendi por quê. Porque era a interferência da nossa língua. Porque quando eu falo eu tenho uma dúvida, significa simplesmente que eu não entendi. Só que em inglês, se você falar I have a doubt, para o nativo de inglês, o doubt é duvidar no sentido de que eu não estou acreditando no que você está me falando. Então, I doubt it, eu duvido. E ele se sentia assim, parece que ninguém acreditava no que eu falava. Aí eu fui entender que não era doubt, era question. Ele simplesmente estava com uma dúvida, no sentido de não ter compreendido. E ali, naquele momento, ele passou a entender que era interferência do português, interferindo ali no inglês. Então, se você tiver alguma dúvida com relação a algo que eu coloquei aqui, teacher, eu não entendi o que você falou. Então, você coloca I have a question. E por isso que eu pergunto, do you have any questions? Do you have any further question? E por isso que eu coloco em inglês, em e-mail, ainda mais para aluno que escreve e-mail de trabalho. O que a gente costuma colocar no final de e-mail em inglês? Se você tiver alguma dúvida, me contate. Então, a tradução simples vai ficar, if you have any doubt, just call me. Mas não. If you have any further questions, just call me. Feel free to call me. If you have any questions, if you have any further questions. All right? Crystal clear? Fomos claros? Fui clara aqui? Foi tudo belezinha? Então, pessoal, amanhã a gente tem mais uma live. Sexta-feira a gente tem mais uma live. Segunda-feira começam as aulas. Eu quero todo mundo lá, participando, comentando, interagindo e me colocando your questions, not your doubts, all right? I want everybody to share with me your questions, okay? Bye, everyone. See you tomorrow.